Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Gloria Furman, capítulo 13. O contentamento em Cristo vem com uma soneca? Mamãe, o bebê está com seu telefone. A voz da minha filha veio descendo pelo corredor. Como ele conseguiu fazer isso? Me perguntei em voz alta. Ele deve ter desconectado meu telefone do cabo do carregador que estava no criado mudo próximo ao seu berço. Deixei cair os lençóis na cama que estava arrumando para ir resgatar meu telefone. Em minha mente, podia ver a baba do bebê se infiltrando naquele minúsculo buraco onde você pluga os fones de ouvido, causando um curto-circuito nos alto-falantes. Tão sério quanto um bebê sem fraldas. Quando entrei no quarto e o vi, eu estava ofegante. Ah, não, não! De fato, lá estava ele, segurando o meu telefone em sua mão pequena e gordinha. O que me tirou o fôlego foi o que vi em sua outra mão. Ele estava segurando uma fralda, a sua fralda. Sua feição feliz me disse que ele estava muito orgulhoso de seu novo truque. Freneticamente, tateei em torno do berço e de seu cobertor, secos. Felizmente, a corrente de ar não o havia pegado ainda. Senti uma onda de alívio sobre mim. Este é o tipo de misericórdia que você não aprecia até descobrir o perigo que estava correndo. Estava grata por duas coisas ao mesmo tempo. Feliz porque minha filha me avisou que o bebê estava prestes a usar meu telefone para sua travessura. Se ela não tivesse soado o alarme, quem sabe quantos telefonemas ele poderia ter feito para o último número que eu havia discado. Também estava contente por intervir no problema mais urgente, seu pequeno bumbum livre, leve e solto, sem fralda. Obviamente, tanto o celular roubado quanto o bumbum nu do bebê requeriam a minha atenção. Porém, minha filha tinha centrado apenas na primeira questão de importância. Ela se esqueceu de me avisar sobre o assunto mais urgente. Às vezes, lemos a Bíblia dessa forma. Lemos algo importante e nos fixamos nisso, negligenciando outras coisas que são tão importantes quanto, ou até mais urgentes. Tendemos a ignorar o contentamento. Ao lermos a Bíblia, podemos nos deparar com uma passagem que contém várias questões importantes. Podemos meditar sobre um assunto, considerá-lo em espírito de oração e discuti-lo com outros. Quando pensamos que entendemos aquela parte importante, muitas vezes passamos para outro assunto, deixando as outras questões de lado. Isso é triste, porque ganhamos um benefício enorme ao persistir na oração e na meditação sobre as passagens das Escrituras. Ao concentrarmos nossas mentes e corações em entender a palavra de Deus, o Espírito Santo continuará a iluminá-la e a escrevê-la de forma duradoura em nosso coração. Às vezes, enquanto lemos a Bíblia, podemos não notar algo tão sério e urgente como um bebê sem fralda, mas de vez em quando notamos. O exemplo de contentamento do apóstolo Paulo é algo para se considerar. Quantas vezes já ouvimos a citação deste versículo? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é uma daquelas atitudes desejáveis que todas nós queremos ter, ainda que raramente sintamos, mesmo tendo. É por isso que Filipenses 4:11 parece um bom versículo para se escrever em um pequeno papel e deixar dentro do seu armário, a fim de lembrá-la de sua riqueza abundante quando você pensa, eu não tenho nada para vestir. Algumas de nós, que são mais cínicas do que outras, me incluo aqui, podem ser tentadas a zombar e dizer:
Paulo diz que está contente em qualquer situação? É óbvio, ele não estava na minha situação. Honestamente, não saio por aí pedindo aos meus amigos para citar Filipenses 4:11 para mim quando estou fazendo compras ou numa crise de autocomiseração por causa das minhas circunstâncias. Deveríamos simplesmente jogar tudo fora? Todas nós queremos aprender sobre o contentamento, mas nem sempre apreciamos a parte do aprendizado. Na maioria das vezes, preferiríamos que Deus tocasse em nossas cabeças com uma varinha mágica. O contentamento é evasivo e amplamente desejado por todos, não apenas pelos cristãos. Algumas religiões pregam a simplicidade e o asceticismo como as soluções frente ao descontentamento. O materialismo fútil é uma tentativa de atingir o contentamento. Onde vivemos, somos testemunhas de algumas das buscas mais extremas do mundo pelo contentamento através do puro poder de compra. Para mim, ao passar um dia em casa, posso ver como tentar o minimalismo e a simplicidade parecem ser uma solução para o meu descontentamento. Quando olho para o quarto dos meus filhos, depois de ter lhes pedido para limpá-lo, e vejo pilhas de livros espalhadas por todo lugar, as joias de brinquedo despejadas na cama de alguém e minúsculos pedaços de massinha incrustados, sujando o chão, sinto uma tremenda falta de paz. A desorganização me incomoda, então começo a atirar ameaças vãs para a atmosfera. Se esses brinquedos não forem guardados corretamente, vou assumir que vocês não os querem mais e vou jogá-los no lixo. Eu poderia fazer um lembrete mental das coisas que preciso organizar melhor. Se tivesse aquele armário em particular disponível ou um sistema mais eficiente para armazenar brinquedos, material escolar, roupas, qualquer coisa, então ficaria feliz. Acho que se não vejo nenhum caos, então isso assume o aspecto de paz. Essa é a mentira ilusória. Eu confesso humildemente a você que se o seu coração for de alguma forma igual ao meu, não importa o quão bem você tem organizado sua despensa, os brinquedos dos seus filhos ou sua caixa de e-mails, se houver descontentamento dentro do seu coração. Se há descontentamento em seu coração, então não há um cômodo de sua casa sequer aonde você possa ir e se sentir em paz. Você vai, como eu, tentar criar o ambiente perfeito, livre de distrações, para que possa se concentrar. Ao final do dia, descobrirá que o caos não está em seu ambiente, está em seu coração. O bebê sem fraldas em Filipenses 4:11. O contentamento cristão é muito mais do que ser feliz com o que você está vestindo, ou do valor que tem guardado em sua poupança, ou da estética da sua casa. Vamos olhar primeiro para o ponto mais óbvio de Filipenses 4:11. O fato mais aparente que notamos é a experiência de Paulo com relação ao contentamento, ou seja, ele aprendeu a se contentar independente de suas circunstâncias. Ele escreve esta carta aos Filipenses enquanto está na prisão, acorrentado a guardas e preso por pregar o Evangelho. Está perto do fim de sua vida e, provavelmente, sentindo muita dor como resultado das muitas surras que levou ao longo dos anos. Não posso imaginar que a comida ou o pronto-socorro da prisão tenham sido agradáveis a Paulo. No entanto, ele diz que aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. O que, a princípio, se destaca para nós é o amplo alcance de sua declaração: qualquer situação. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus e, assim, podemos ter certeza de que qualquer situação não significa a maioria das situações,
Apenas as situações de que eu gosto ou apenas as situações que eu controlo? Paulo diz que aprendeu a ter contentamento em qualquer situação. Quando leio essa afirmação, sou humilhada. Aqui está Paulo, contente e acorrentado. E aqui estou eu, pronta para reclamar de coisas como a internet, que é muito lenta, e das crianças preciosas que me acordaram antes que eu estivesse pronta para me levantar. Controle-se, fracote. Repreendo-o a mim mesma. Olhe para Paulo. Você não tem nada do que reclamar. Paulo está acorrentado e feliz, e você não é feliz com os sapatos novos que comprou. Mas Filipenses 4:11 não é só uma correção para as pessoas ingratas e privilegiadas. Também não é uma correção para as pessoas ingratas e menos privilegiadas. A maior parte do versículo, enquanto chocante e capaz de mudar vidas, é só a ponta do iceberg, por assim dizer. Essa parte do verso é como o celular que o bebê com o bumbum de fora está mastigando. Vamos olhar mais uma vez. Filipenses 4:11 também é útil para se treinar a justiça. A palavra grega que Paulo usa para contente significa autossuficiente. O que foi que ele disse? Paulo é autossuficiente? Autossuficiência soa estranho e anormal ao ouvido cristão que foi treinado para ouvir coisas que pronunciam e exaltam a suficiência de Cristo. O que Paulo quis dizer com autossuficiência? Como Paulo pode dizer que aprendeu a ser autossuficiente? Tudo sobre a ideia de autossuficiência parece ir contra o Evangelho, por meio do qual somos salvas pela graça, que não vem de nós mesmas. Paulo certamente viveu na realidade deste Evangelho da graça. Portanto, é claro que não pode estar lançando uma sombra de dúvida sobre a suficiência de Cristo. De maneira nenhuma. Ele está afirmando que a graça de Cristo que você vivencia em sua vida é suficiente para satisfazer seu coração em toda e qualquer circunstância. Sua experiência de graça é algo que ele carrega dentro de si mesmo conforme o Espírito Santo habita nele. Jeremiah Burroughs explica que, pelo fato de ter direito à aliança e à promessa, as quais virtualmente contém tudo, bem como o interesse em Cristo, a fonte do bem de tudo, não é de se admirar que ele tenha dito que em qualquer estado que estivesse, estaria contente. Se isso é verdade sobre o apóstolo Paulo, que sua experiência de graça é algo que carrega dentro de si mesmo, conforme o Espírito Santo habita nele, então, como filhas de Deus que se agarram ao mesmo evangelho que Paulo pregou, isso é verdade para nós também. Se o mesmo Espírito Santo habita em nós, então nós podemos aprender o contentamento. Amo como Burroughs descreve esse aprendizado. Em toda condição, o contentamento é uma grande arte, um mistério espiritual. Ele é para ser aprendido e para ser aprendido como um mistério. Uma grande arte e um mistério espiritual. Burroughs está dizendo que o contentamento não se dá por uma fórmula matemática ou um alinhamento de circunstâncias ideais. Não podemos apenas inserir a quantidade certa de moedas em uma máquina de venda automática e apertar um botão para receber contentamento. Não podemos apenas mobiliar a sala de estar perfeitamente ou apenas simplificar o nosso estilo de vida do jeito certo. Não há um padrão mítico a se seguir, nenhum número de preces a recitar, nenhuma cota de pagamento futuro a completar. Se sua jornada de aprendizado de contentamento é uma obra de arte, então o próprio Deus é o artista. Não há uma fórmula mágica para o perfeito contentamento em Cristo, a não ser que essa fórmula
seja algo que lhe mande hoje para o céu com Jesus, onde estará perfeitamente contente na presença dele para sempre. Desmame noturno e contentamento. O que mais gosto sobre ler os puritanos é ver como eles conectaram os momentos cotidianos da vida ao grande trabalho de Deus em nos fazer santas. Burroughs escreveu um livro inteiro sobre o contentamento que abrange uma lição sobre sabedoria, incluindo este vislumbre da graça. Assim, quando Deus desmama você de alguns confortos deste mundo, como você fica inquieto e descontente. As crianças não vão dormir, nem deixar que suas mães durmam quando estão desmamando. E assim, quando Deus nos desmama do mundo e nos enervamos, sofremos e murmuramos, este é um espírito infantil. Ele não está brincando, em ponto algum. Burroughs pode ter vivido em 1600. No entanto, poderia ter estado à nossa mesa de café da manhã no dia de hoje. Quando uma criança está desmamando e se aventurando nos alimentos sólidos, pode haver uma grande curva de aprendizado. Meu filho mais novo come cada refeição como se fosse a menor criança na mesa das crianças no dia de ação de graças, o qual tem que pegar as batatas doces antes que o primo mais velho pegue todas. Meu filho só tem 1 ano de idade, mas come tão rápido que enche as bochechas como um esquilo e então chora porque a comida não desce rápido o suficiente até sua barriga. Seu Deus é seu estômago, por assim dizer. Se sua barriga está cheia, então está contente. Que ilustração incrível vemos aqui! Quando estamos aprendendo a arte do contentamento cristão, não somos tão diferentes de bebês na transição entre beber leite e comer alimentos sólidos. Costumávamos consumir nosso alimento com grande facilidade. Era líquido, afinal. Todavia, quando somos chamadas a amadurecer, nos alimentarmos por conta própria e mastigar nossa comida, relutamos ante ao trabalho duro. A submissão a Deus é fundamental para o contentamento. Burroughs dá conselhos práticos para aqueles que buscam o contentamento, mas têm dificuldade em por onde começar. Exercite a fé ao frequentemente resignar-se a Deus, ao dar-se para Deus e seus caminhos. Quanto mais você se render a Deus em fé, mais paz e tranquilidade você terá. Aqui, podemos vê-lo conectar contentamento com a submissão a Deus, que é uma abordagem totalmente diferente da que o mundo recomendaria. O mundo recomenda manipular suas circunstâncias para alcançar contentamento. Ganhe mais dinheiro para comprar o que você precisa e quer. Se o seu cônjuge atual não combina com você, então encontre uma maneira de sair de seu casamento para encontrar alguém que te faça feliz. Há a corrente filantrópica, que diz para você doar aos outros o que você tem, a fim de encontrar felicidade em suas boas ações. O asceticismo a aconselharia a se livrar de qualquer coisa que esteja distraindo sua alma da paz interior. O cristianismo diria para você se submeter a Deus para que Ele possa lhe dar o contentamento nele. Jesus clarifica esta ideia de se submeter a Deus quando ilustra as alternativas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus está falando para uma multidão de pessoas que não eram totalmente diferentes de você e de mim.
Eles não estavam apenas levemente preocupados com o que comiam, bebiam e as roupas que usavam. Estavam ansiosos. O que comeremos? O que beberemos? O que vamos vestir? Jesus fala ao coração por trás das perguntas. 3 vezes em Mateus 6, 25 a 34, o Senhor diz: não andeis ansiosos. Ele explica a melhor maneira quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É preciso muito orgulho para ficar ansioso. Quando fico ansiosa, estou supondo que o fato de estar assim e as reações automáticas geradas por este estado são o melhor para mim. A busca pelo reino de Deus não é um caminho pavimentado em ansiedade, mas em submissão pacífica. Em outras palavras, a busca pelo reino de Deus é algo diretamente relacionado ao nosso contentamento. O contentamento não pode vir de passo a passos. Eu sei que isso soa duro demais. Submeter-se a Deus de modo a resolver o descontentamento? Preferiria muito mais acreditar que cerca de 10 passo a passos fáceis para organizar meu lar garantiriam que a desordem de minha vida desaparecesse. De certo modo, é mais fácil fazer um plano de passo a passos para eliminar o caos de sua casa. Sou uma grande fã de passo a passos. Atualizei minha lista de afazeres em um software de computador que organiza as coisas melhor do que eu jamais teria feito. Aprendi, do jeito difícil, a delegar algumas responsabilidades em torno do espaço casa-igreja. Passo a passo são coisas boas, reduzem o número de viagens que você faz ao supermercado através de um planejamento cuidadoso. Encolhem sua programação ocupada ao compartilhar o carro com os outros. Reciclam seus pertences nas mãos de pessoas mais necessitadas, simplificam seu mundo com disciplina cuidadosa e planejamento mais sofisticado. Essas são todas coisas muito boas. Mas nenhuma dessas coisas a fazer pode oferecer a paz que elas prometem, em especial se elas se elevam ao status de um ídolo em nosso coração. Sei, pessoalmente, que passo a passo são as coisas mais fáceis a se fazer. De fato, eles me dão uma sensação temporária de alívio, sabendo que, pelo menos, estou fazendo alguma coisa e não só permanecendo envolta em minha situação de descontentamento. Fazer algo é uma boa distração, qualquer coisa, desde que não seja sentar e ficar remoendo o caos espiritual que estou sentindo. Coisas para se fazer sempre. Contudo, Paulo fala que há uma coisa que podemos fazer. Observe o que ele diz alguns versículos antes, em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode colocar isso no topo de sua lista de afazeres, mas não o coloque como um item numérico. Coisas para fazer número 1, alegrar-me no Senhor. Coloque-o no topo, no lugar mais alto, suplantando todas as suas prioridades. Alegrar-me no Senhor sempre. Alegre-se no Senhor ao realizar o item número 1 da lista, o número 2, o número 3 e assim por diante. Alegrar-se no Senhor vem antes do seu contentamento, porque somente o Senhor pode satisfazer sua alma eterna e suficientemente. Somente o amor ágape tem a cura eterna para o nosso descontentamento. Não deixe seu coração transformar bênçãos em ídolos. Aprender a arte do contentamento envolve agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos deu. Nossa gratidão a Deus por suas bênçãos é um veículo que Deus utiliza para nos dar algo muito mais satisfatório, ou seja,
Ele mesmo. Deus é aquele que dá todas as boas dádivas e usa essas dádivas para elevar as afeições de nossas almas a alturas maiores do que qualquer coisa boa neste mundo jamais nos elevaria. Todas as dádivas de Deus servem este propósito de elevar as afeições de nossas almas por Ele. Considere a dádiva do perdão dos pecados. Mesmo a gratidão por algo como a dádiva do perdão é míope, a não ser que a vejamos como um veículo que remove o obstáculo do nosso pecado, nos permitindo aproveitar uma satisfação duradoura em Deus. A dádiva de Deus é maior do que um cônjuge que lhe aceita, apesar do seu lixo. Maior que uma criança que te ama com entusiasmado afeto. Maior do que sua popularidade entre seu grupo de amigos. Maior até mesmo que a aprovação que você se dá quando gosta do que vê no espelho ou do que criou para colocar na mesa de jantar. Uma maneira pela qual as dádivas de Deus podem servir à nossa alegria eterna é nos ajudando a interpretar nossos desejos. Pense em um presente de Deus. Você o tem em sua mente? Agora, pergunte a si mesma o que é que, nesse presente em particular, satisfaz a alma, ainda que temporariamente? Quando você começa a ver como uma dádiva de Deus toca sua alma, você vai perceber que o presente está, na verdade, apontando para um espaço em seu coração que Deus pode preencher eternamente com uma alegria duradoura. Quando estimamos o próprio Deus como a dádiva suprema, os presentes que Ele nos dá se tornam um óculos através dos quais podemos ver o sagrado com clareza. Quando isso acontece, estamos aptas para concordar com os santos de antigamente que adoravam a Deus por quem Ele é. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 1 Crônicas 16:34.